desastre. Afinal, o que serão, então, os objetivos de ensino-aprendizagem? Mas antes, poderíamos partir de uma situação da vida real, que qualquer indivíduo, para qualquer atividade que exerce, pretende alcançar um fim. Né? No ensino também não há diferença. Portanto, o ensino também pretende alcançar um fim. Os objetivos do ensino-aprendizagem, poderíamos dizer que são os resultados esperados apresentar no fim de uma atividade do processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, numa aula de matemática da sexta classe, cujo tema pode ser a unidade didática frações, o objetivo final é que, no fim dessa unidade, o aluno seja capaz de fazer corretamente ou resolver corretamente os problemas que envolvem cálculos ou operações com frações. Portanto, aqui estamos a dizer que o fim último desta unidade didática seria exatamente que os alunos, ao terminar este processo, né, que nós chamamos que é o processo de ensino-aprendizagem, o aluno seja capaz de resolver exercícios, tanto numéricos ou problemas que envolvam frações. Aí encontramos a determinação de objetivos. Qual seria, então, a importância dos objetivos? É sempre bom definir os objetivos e é pertinente para o professor que defina corretamente os objetivos de ensino-aprendizagem. Portanto, os objetivos de ensino-aprendizagem vão orientar o professor a definir os conteúdos, nesse caso, os tais elementos da planificação, a definir corretamente os métodos, a selecionar os recursos necessários para a concretização dessa aula, mas também vão ajudar o professor a melhor interpretar ou definir como vai lecionar essa aula e vai ajudar também com que os alunos percebam esse mesmo conteúdo. De outra maneira, também é importante que os objetivos informam aos alunos sobre os conhecimentos que nessa etapa vão poder aprender. A outra importância dos objetivos, ou de definir os objetivos, é exatamente encontrarmos quais são as fórmulas ou os conteúdos para a avaliação daquilo que os alunos terão aprendido. Mais tarde vamos ver como se chama o que eles aprendem e vamos discutir ainda neste tema. Muito bem. Depois de falar da importância dos objetivos, gostávamos de recordar aos estimados professores aí em casa, né, professor aí em casa, que a definição dos objetivos obedece a critérios muito rígidos. Portanto, o professor deve sempre planificar a sua aula baseando-se num programa do ensino. O que tem se verificado, não poucas vezes, os professores usam o livro do aluno para a planificação da aula. Então, o programa do ensino já traz consigo os conteúdos, as unidades didáticas são conteúdos, os objetivos específicos de cada unidade didática e também trazem os resultados esperados numa determinada etapa. Então, uma aula só pode ser melhor planificada quando nós usamos instrumentos de planificação, que é o programa do ensino. Temos também lá no programa do ensino algumas sugestões metodológicas, ou seja, orientações metodológicas que ajudam o professor a perceber qual vai ser a orientação de como selecionar os objetivos, como selecionar os conteúdos, os métodos e os recursos necessários para a concretização da aula. A seguir, poderemos falar da classificação dos objetivos de ensino. Portanto, os objetivos de ensino classificam-se quanto ao tipo. Poderíamos encontrar objetivo geral, que também é conhecido por objetivo
final, também poderemos classificar os objetivos como objetivos específicos. Muito bem, falávamos nós acerca do programa do ensino. No programa do ensino, nós vamos encontrar os objetivos específicos da unidade didática. Então, esses objetivos específicos, quando nós estamos a planificar uma aula, transformam-se logo em objetivo geral da aula. Portanto, é preciso operacionalizar no plano da aula esse objetivo em objetivos específicos da aula. Aí já vem um exercício, desafio para o professor, na base da seleção dos conteúdos, para encontrar os objetivos específicos. Não vamos encontrar os objetivos específicos da aula no programa do ensino. Vamos encontrar, sim, os objetivos específicos da unidade, que, nesse caso, para a aula, são objetivos gerais. O que serão, então, objetivos gerais? Os objetivos gerais são aqueles que determinam aquilo que o aluno deverá saber ou fazer depois do término de uma unidade didática ou um prazo mais longo ou a médio prazo. Os objetivos específicos são conhecimentos, habilidades, atitudes ou conquistões que os alunos devem adquirir no fim de uma aprendizagem concreta, nesse caso, no fim de uma aula. Poderíamos aqui trazer um exemplo de um objetivo geral. Eu trago aqui, por exemplo, um exemplo, como dizíamos, falávamos de uma aula de matemática, por exemplo, continuando com a unidade temática frações, no fim da unidade temática frações, o aluno deve ser capaz de adicionar frações com o mesmo denominador. Portanto, porque se trata de objetivo geral, este vai ser um percurso que pode levar até ao fim dessa unidade temática. Então, vai ser capaz de adicionar ou, talvez, ser capaz de subtrair frações com o mesmo denominador. Aqui parte do princípio que na unidade temática nós temos vários conceitos, várias noções, portanto podemos falar de o que é uma fração, o que é a noção de fração, comparação de fração. Portanto, neste caso eu peguei o exemplo de adição e subtração de frações. Mas também poderemos trazer um exemplo para objetivos específicos. No fim da aula, o aluno deve ser capaz de identificar expressões numéricas com adição e subtração de frações. Portanto, nós aqui estaríamos a definir um objetivo específico. O outro exemplo seria, dentro ainda do conteúdo frações, adicionar frações com o mesmo denominador. Subtrair frações com o mesmo denominador. O outro exemplo, talvez, seria resolver problemas que envolvam a adição e subtração de frações. Muito bem, vimos a classificação dos objetivos. Neste caso, vimos a classificação dos objetivos. Quanto ao tipo, podemos dizer que os objetivos são classificados no tipo objetivo geral, que são objetivos que determinam aquilo que os alunos devem fazer ou ter a adquirir no fim de uma etapa a longo prazo. Os objetivos específicos, aquilo que os alunos devem ser capazes de resolver no fim de uma etapa a curto prazo, ou seja, numa aula. Também podemos classificar os objetivos de uma aula, os objetivos do ensino-aprendizagem, através das suas categorias de objetivos. Quanto à categoria de objetivos, nós encontramos os objetivos do domínio cognitivo, objetivo do domínio
afetivo, objetivos de domínio psicomotor. O que serão, então, objetivos de domínio cognitivo? Portanto, os objetivos de domínio cognitivo vão ser aqueles objetivos que indicam as operações da mente, né? Aquilo que o aluno traz como conhecimento ou informações, e esses objetivos de domínio cognitivo podemos caracterizar em 6 níveis: o nível de conhecimento, o nível de compreensão, o nível de aplicação, o nível de análise, o nível de síntese e a avaliação. Por exemplo, no nível de conhecimento, aliás, no domínio cognitivo, trago aqui um exemplo que o aluno deve conhecer os símbolos. Continuamos ainda no exemplo das frações, os símbolos ou anotações e as representações utilizadas em frações ou operações com cálculo matemático. O verbo conhecer, conforme nós dissemos, nos remete a mecanismo de conhecimento, que é a operação da mente, ou mesmo de compreensão. Se o aluno deve conhecer os símbolos, por exemplo, estamos a falar de frações, uma fração tem a sua representação. Temos uma fração, o numerador, temos o denominador, mas também temos o traço de fração. Para o aluno representar, ele tem que ter uma noção do que é o numerador. Ele tem que ter uma noção do que é traço de fração e ele tem que ter uma noção do que é o denominador da fração. Então, este tipo de definição de objetivo nos remete a objetivos cognitivos. Mas também temos objetivos de domínio afetivo. Estes serão indicados através de sentimentos, emoções, sentimentos de recusa ou aceitação. Portanto, traduzem interesses, valores que o aluno ou a criança pode manifestar. Trago aqui também um exemplo de definição de objetivo de domínio afetivo. O aluno deve cooperar com colegas na resolução de exercícios do cálculo de adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Portanto, a cooperação em si já nos remete para uma situação de solidariedade, o que significa que o aluno compreende que na turma nem todos têm a mesma capacidade de resolver os exercícios. Então, terão que cooperar, há uma ajuda mútua. Então, este é um assunto, um objetivo de necessidade afetiva. Há um afeto, uma compaixão com os colegas. O outro exemplo estaria aqui relacionado com a situação atual. Acatar as medidas tomadas pelo governo para a prevenção da Covid-19. Também a aceitação do fenômeno, de uma determinação, portanto, ou de um juízo, já nos remete também a um objetivo de domínio afetivo. Temos também, conforme dizíamos, objetivos de domínio psicomotor. Estes se manifestam através de atividades motoras, né? Atividade motora, tanto a manipulação de objetos, de ferramentas e outros. Portanto, o aluno, na sala de aula, deve executar uma determinada atividade. E esses objetivos poderemos encontrar
Trago aqui também um exemplo, ainda continuando na questão das frações. O aluno, no fim da aula, deve calcular a adição de frações com o mesmo denominador. Ao calcular, não só nos remete à situação de conhecimento, compreensão, mas ele vai usar o lápis, ou a esferográfica, ou mesmo o giz no quadro, ou o marcador, se for um quadro branco, para ele operacionalizar esse pensamento imaginário, que é da base cognitiva. Então, ele vai ter que representar. Esta manipulação, quando ele escreve, está aqui a exercer uma atividade motora. Portanto, vai mexer os dedos e assim. Então, é um exemplo. Portanto, desenhar um mapa de Moçambique. A explicação é a mesma. Portanto, moldar um boneco de barro. Moldar um boneco de barro. Estaremos aqui perante também um objetivo de domínio psicomotor. Portanto, de um modo geral, diríamos nós que os objetivos classificam-se objetivos gerais, quanto ao tipo, e objetivos específicos. Quanto às categorias dos objetivos, também podemos classificar os objetivos de ensino-aprendizagem em domínio cognitivo, mas domínio como é que a gente pode ter? E domínio psicomotor. Portanto, se nós verificarmos para o exemplo que nós demos antes acerca de operacionalização de objetivos específicos, dizíamos nós que o aluno, no fim da aula, deve ser capaz de identificar expressões numéricas com adição e subtração. O que nos remete é que a definição dos objetivos numa aula deve contemplar este conjunto de domínios. Portanto, estamos a falar de domínio cognitivo, domínio afetivo, domínio psicomotor. É verdade que o domínio psicomotor é mais patente nas disciplinas técnicas, ou como educação física, ofícios, disciplinas de artes visuais e atividades tecnológicas. Então, nós poderíamos encontrar, é mais fácil os professores dessas áreas encontrar a definição de objetivo psicomotor. Mas todas as disciplinas está implicitamente o domínio psicomotor. Pelo exemplo que eu dei de manipular uma esferográfica ou uma borracha, tanto qualquer objeto, tanto isso nos remete à definição do domínio psicomotor. Mas depois da classificação dos objetivos, poderemos passar à formulação dos objetivos. Na verdade, nós já formulamos os objetivos. Já fizemos a formulação dos objetivos. É uma questão de recordar. O verbo, na definição do objetivo, deve estar ou encontrar-se no infinitivo. Portanto, é por isso que vem aí, no fim da aula, o aluno deve ser capaz de. E não só, na formulação também precisamos de colocar o genérico de. No fim da aula, o aluno deve ser capaz de. Isso vai ajudar a indicação do professor, não só ajudar como vai selecionar os conteúdos, mas também que recurso vai precisar para concretizar essa aula, quando sabe que atividade o aluno, no fim da aula, ele será capaz de exercer. Portanto, uma das formas de formular o objetivo é que o objetivo encontra-se no infinitivo. Critérios para a definição de objetivos.
Dizia eu que os objetivos nós usamos para... é um dos elementos para a planificação de aula. O PROTA é o primeiro elemento para nós planificarmos tem aquele aula. logotipo ali, Logo, motivou? os instrumentos logotipo que essenciais ou principais para a planificação de uma aula são o programa do ensino, minimizar, sei lá o que, tipo aquele logotipo ali. o livro do aluno, o manual do professor, e depois poderemos procurar outras bibliografias ou referências bibliográficas que vão nos ajudar a enriquecer o que nós queremos planificar. Neste caso, esse aplicativo aí que ajuda deve ser muito, relevante YouTube, a definição de aqueles gajos ali. objetivos. Os objetivos devem ser relevantes Vai e que saber úteis, falta que as envolvam pessoas aí conhecimentos, não habilidades, têm habilidades atitudes. quanto à Portanto, tecnologia, não basta então. apenas definir os objetivos. ver, É preciso procurar objetivos relevantes que não vão aparece. nos ajudar. Ali no Por exemplo, áudio, dizíamos nós nada, para nada adicionar frações com essa o mesmo vai depois denominador, chegar. o aluno deve ser capaz de identificar, né, expressões tipo, numéricas. tá vendo esse vídeo aqui? Aqui Na parte-se YouTube do também pressuposto estão a que, transmitir em para nós direto, adicionarmos, YouTube. temos Só que, às parcelas vezes, na vem adição de o vídeo sem frações. áudio. Vamos encontrar parcelas. Às vezes Então, com o aluno pequenas que não consegue identificar tipo uma fração, disco que é antigo, uma assim, parcela, primeira parcela, aquelas coisas tipo o sinal de operação, neste caso, estamos a falar de adição, vai ser o sinal de operação da adição, que é o sinal mais, e encontrar a segunda parcela, talvez, seria um conteúdo relacionado com a adição de duas frações. Mas também podemos encontrar a adição de duas ou mais frações. Então, o professor, se não definiu corretamente essa questão de procurar objetivos relevantes e úteis, terá dificuldade com que os alunos, no fim da etapa, possam perceber o que deviam perceber. Mas também é preciso definir ou formular os objetivos tendo em conta apenas um comportamento de cada vez. Portanto, nós não podemos usar dois verbos de ação, né, para definir os objetivos. Diríamos, adicionar e subtrair frações. Aqui, corremos o risco que o aluno apenas operacionalize o primeiro verbo. Ele poderá operacionalizar a adição de frações e depois não continuar com a subtração. Ou, por outro, operacionar o segundo, que tem a ver com subtrair e não operacionalizar o primeiro. Então, é sempre importante usar apenas um verbo para definir ou formular os objetivos. Mas também na definição dos objetivos é necessário focalizar o comportamento do aluno, não do professor. Daí que vem a anotação do genérico. No fim da aula, o aluno deve ser capaz de. A aula é para o aluno, não para o professor. Então, todos os recursos necessários para a aula devem ser delimitados para que este aluno tenha, no fim último, aquilo que são os objetivos que nós traçamos. Portanto, é preciso focalizar para o comportamento do aluno, não para o comportamento do professor. Portanto, teríamos aqui outros critérios, mas esses são os mais essenciais, poderão nos ajudar para a concretização dos objetivos. Portanto, falávamos aqui de objetivos de ensino-aprendizagem. Tem que desligar Não. Dizíamos nós que os objetivos são conhecimentos, são habilidades, são atitudes, fenômenos, regularidades, que no fim de uma etapa o aluno deve ser capaz de realizar. Né? Os objetivos são classificados em objetivos gerais, objetivos específicos, mas também poderemos classificar os objetivos em objetivos do domínio cognitivo, domínio afetivo,
domínio psicomotor. Muito bem, conforme o nosso tema fala de objetivos do ensino-aprendizagem, mas também estamos a falar de conteúdos de ensino-aprendizagem. Na verdade, não é fácil separar esses dois elementos. Esses dois elementos acasalam-se, andam sempre os objetivos, dependem dos conteúdos, os conteúdos também dependem dos objetivos. Então, o que serão conteúdos de ensino-aprendizagem? Portanto, vimos os objetivos, o que serão, então, os conteúdos de ensino-aprendizagem? De uma forma muito simples, diríamos que os conteúdos de ensino-aprendizagem são todas explicações e apontamentos que vão ser abordados pelo professor e o aluno na sala de aula. Portanto, são os conhecimentos, são as habilidades, são as atitudes que vão ser discutidos durante o processo de ensino-aprendizagem. Esses são os conteúdos do ensino-aprendizagem. Por exemplo, voltando para aquela questão, nós falávamos de adição de frações com o mesmo denominador. O que serão conteúdos para este tema? Logicamente, será o conhecimento relacionado com a notação de uma fração, escrever, por exemplo, 2/3 de uma fração, escrever 4/5 de uma fração, mas também, como estamos a falar de adição, é preciso adicionar essas frações. Então, teríamos 2/3 de uma fração mais 4/5 da fração e resolver as regras da resolução desta operação, como é que se adicionam frações com o mesmo denominador. Então, o conhecimento que o aluno vai levar, e para adicionar frações com o mesmo denominador, mantemos o denominador e adicionamos os respectivos numeradores. Este também vai ser o conteúdo da aula. Portanto, no fim, durante a aula, tem a explanação, tem a discussão, as perguntas e respostas entre o professor e o aluno, mas também os alunos devem, depois, porque não têm a capacidade de uma memória ampla, terão que registrar o que foi discutido na aula. Então, chamamos isso tudo de conteúdo de ensino. É importante que se selecione corretamente os conteúdos do ensino. Ficou com quanto? É sempre importante que se selecione corretamente os conteúdos do ensino. Sob pena de tinha 90 trazer conteúdos que mas meu é que está a jobar muito. Importantes. Vou Cheguei dar aqui um quando simples tinha exemplo. acho 50 e tal. O professor quer dar Agora já está a relacionada baixar, com só a tenho adição 10. de frações. A adição de frações poderemos encontrar frações com o mesmo denominador ou frações com denominadores diferentes. Então, não é relevante tratar frações com denominadores diferentes antes que o aluno tenha o conhecimento de como é que se operacionalizam frações com o mesmo denominador. Então, daí que chamamos a atenção sobre a seleção dos conteúdos. Elementos do conteúdo. Posso vir para aqui? A seguir, falaremos dos elementos do conteúdo de ensino à aprendizagem. Os conteúdos de ensino à aprendizagem caracterizam-se por ser de conhecimentos sistematizados, né? De ter habilidades e hábitos, mas também de conter atitudes e convicções. Conhecimentos sistematizados. Nós já falávamos também, dar exemplo. People, eu estou a desligar porque são regularidades, mas também são regras que nós poderíamos encontrar fenômenos.
Os conhecimentos devem estar sistematizados, no sentido de ter uma hierarquia, começar de um conhecimento menor para um conhecimento maior. Por exemplo, nessa situação de conhecimento sistematizado, não seria lógico que um professor chegasse numa turma da primeira classe e começar a falar de uma aula de primeira lei de Newton, por exemplo. Começar a falar a lei da inércia. Então, este conhecimento não está adequado, não vai estar sistematizado para este nível. Mas também nos conhecimentos temos habilidades e hábitos. Aqui nas habilidades é que precisamos trazer conhecimento do saber fazer. O aluno deve ser capaz de saber fazer aqui. Saber fazer, portanto, criar hábitos de exercitação, de fazer e ter a conclusão das coisas. Portanto, as atitudes é o afeto que nós temos, a valorização, a importância do conteúdo que ele está a aprender. Portanto, as atitudes e conversão vão nos remeter à importância, os valores dessa aprendizagem. Por exemplo, por que nós estamos a aprender frações? Poderíamos pegar um exemplo, estamos neste momento, a mãe da Aida fez um bolo, dividiu o bolo em 8 partes iguais. A Aida tem 2 irmãos, nesse caso tem 3 crianças lá em casa. Neste momento de Covid-19, as crianças devem ficar em casa. Então, vai pelo menos chamar a atenção às crianças naquele bolo. Então, leva uma parte do bolo, que é uma fração. Nesse caso, se o bolo está dividido em 8 partes, teríamos 1 sobre 8. Então, nessa explicação, o aluno que já aprendeu frações vai ver a importância das frações. Mas também poderemos a mãe dar 2 fatias, que são 2 partes, a outro irmão da Aida. Então, vai tomar 2 partes. Pode se perguntar, quantas partes tomaram ao todo? Então, a Aida e o irmão dele terão tomado uma parte, mais 2 partes, então teremos 3 partes, 3 sobre 8. Então, o aluno vai perceber, afinal de contas, qual é a importância. Já tem aqui uma aplicação real da importância do estudo de frações, ou adição de frações, ou subtração de frações. Para dizer que os conteúdos devem ter esta relevância. Se não tiver, então, logicamente, deixarão de ter um sentido que possa ser discutido. Estaremos quase no fim, quase a terminar. Critérios para a seleção dos conteúdos. Chamava-me a atenção acerca de elementos de conteúdo de ensino, critérios para a seleção que vai para museu de conteúdos de ensino. Portanto, a seleção dos conteúdos de ensino deve ter uma adequação ao tempo disponível. Estamos a dizer que não vamos selecionar conteúdos, por exemplo, uma aula na República de Moçambique, nós temos 45 minutos numa aula, no ensino primário nesse caso, para escolas que funcionam em 1 turno ou 2 turnos. Mas também temos aulas de 40 minutos. Então, é preciso dosear esses conteúdos, tendo em conta o tempo disponível para o trabalho com esses conteúdos. Mas também o outro critério vai se basear em flexibilidade. Portanto, os conteúdos devem ser flexíveis, não devem ser rígidos. O professor estará na sala de aula a abordar esse conteúdo, percebe, então é possível substituir, alternar e valorizar através de mudança de uma informação ou outra. Então, nós poderemos perceber, dependendo da realidade objetiva. Nós sabemos que nem todos os alunos têm a mesma capacidade de compreensão. Então, cada aluno é um aluno. Então, este critério vai ser muito importante de flexibilidade dos conteúdos. Mas também
bateu muito aquela parte. Os conteúdos devem estar adequados ao nível de desenvolvimento dos alunos. Portanto, tarefas. Falaria de novo daquele exemplo de física. Portanto, é que nós não podemos falar de conteúdos mais complexos para um nível que ainda não tem um desenvolvimento cognitivo mais suficiente para poder perceber esse fenômeno. Portanto, há aqui um respeito em relação à seleção dos conteúdos. Portanto, os conteúdos devem ficar sistematizados, tem lá conteúdos de uma forma hierárquica, dava exemplo de frações. Não é possível nós logo entrarmos no conteúdo de adição de frações sem termos estudado primeiro a noção de frações. O que é uma fração? Te dar todas as tarefas. Para nós falarmos de adição, também precisamos de primeiro comparar. Como é que se comparam frações? Ou com o mesmo denominador ou com denominadores diferentes. Essa forma chama-se sistematização dos conteúdos. E temos que ter em conta também a validade dos conteúdos. São atuais. Estaremos aqui a falar de assuntos que talvez não são atuais, então precisamos de atualizar os conteúdos de acordo com a realidade objetiva. Não vou eu falar de... na zona X, por exemplo, estamos na zona de Zobwe, em Tete. Né? Dizer que a Maria e João foram à praia. Em Tete, em Zobwe, não vamos encontrar nenhuma praia, porque não temos lá um mar, nem temos um oceano. Então, precisamos de respeitar como se faz a seleção de conteúdos. Mas também os conteúdos devem ter uma significação. Portanto, o objeto real da importância desses conteúdos. Portanto, de um modo geral, dizer que hoje nós vimos conteúdos relacionados com os objetivos do ensino, aprendizagem. Agora já é fácil dizer conteúdo, porque nós não podíamos dizer logo conteúdos, porque ainda não tínhamos sabido o que é conteúdo, mas também falamos de conteúdo relacionado com o conteúdo do ensino aprendizagem. Em relação a este aspecto, de referir que a explicitação dos objetivos vai dar segurança ao professor, pois os objetivos orientam a sua atividade pedagógica. Portanto, o professor deve sempre definir corretamente os objetivos. Porque ali tem um programa que está... Os objetivos dão segurança ao próprio professor. Mas também é com base nos objetivos de ensino que se faz a seleção dos conteúdos. Nós, ou seja, os conteúdos dependem dos objetivos traçados. Objetivos de ensino-aprendizagem devem ser definidos tendo sempre em conta o comportamento observável como é? Vamos ficar, né? mensurável dos alunos. Portanto, dizíamos na definição dos objetivos que o aluno vamos ter que fazer adiciona ou calcula ou efetua uma operação. Nós podemos observar, ou ele identifica a fração. Nós podemos observar, porque ele vai, por exemplo, vamos escrever no quadro uma fração, ele vai identificar. Então, o comportamento observável vai ser muito importante para nós podermos. Portanto, e o conteúdo é a base de aquisição de informações, de conceitos, princípios e normas que vão desenvolver as capacidades, habilidades e atitudes dos alunos. Muito bem. Deixaríamos, quase ao fim, aqui uma pergunta, nem bem pergunta, chamaríamos isso de, para os nossos estimados formandos, temos aqui uma questão de reflexão aí em casa. Aí em casa, gostaria que definisse 3 objetivos específicos que desejaria alcançar, sendo um para cada domínio, partindo do tema Divisão Administrativa de Moçambique, da disciplina de Ciências Sociais da 5ª classe. Portanto, vão ao programa do ensino, vão encontrar lá o tema relacionado com a divisão administrativa
de Moçambique, Ciências Sociais, quinta classe, e a sua escolha defina 3 objetivos. Um objetivo de domínio cognitivo, um objetivo de domínio afetivo, um objetivo de domínio psicomotor. Portanto, gostava, antes de terminar mesmo, que podem consultar o manual de psicopedagogia, no capítulo 4, que fala sobre a planificação de ensino-aprendizagem, mas também poderíamos entrar no endereço de ieda.mined.gov.mz. Portanto, também no mesmo capítulo 4, parece que a seção é 4.2. Portanto, em relação ao livro físico, poderão consultar das páginas 129 à página 138. Eu vou repetir aqui o endereço eletrônico, portanto, ied.mined.gov.mz. Portanto, poderão entrar neste endereço. Muito obrigado pela atenção. Recordar mais uma vez que devemos observar as medidas de prevenção da Covid-19, lavar sempre constantemente as mãos, marcar o distanciamento social, sempre que tossir, dobrar o braço em forma de V. Próxima aula, nós vamos falar sobre as funções de idade. Então, caros formandos, preparem essa matéria, porque na próxima aula vamos estudar sobre um outro elemento para a planificação de uma aula, que são as funções didáticas. Muito obrigado, muito boa tarde.